Hoje tivemos protesto em São Januário da torcida do Vasco, as organizadas, alguns torcedores comuns também foram lá, cobrando para que a venda do Vasco aconteça para a família Lamarque. Eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês alguns vídeos do protesto que rolou, entrevista também do presidente da Força Jovem e vou dar a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. E eu já te adianto, já roubaram o Vasco da sua torcida há muito tempo. Essa é a grande verdade, tu vai entender também no vídeo de hoje e num vídeo que eu vou postar posteriormente explicando toda essa crise política que está acontecendo no Vasco, beleza? Vem comigo. Dá pra gente ver o posicionamento da torcida, que é favorável à venda. Eu acho que tem 99,99% da torcida do Vasco é favorável à venda da SAF para a família de Marcos Lamarque. Aqui é um vídeo muito claro de apoio ao presidente do Vasco, Pedrinho, porque, assim, o José Lamarque, que é o pai do Marcos Lamarque, já falou que tem a intenção de comprar o Vasco, investir no Vasco, transformar o Vasco na grande potência da América do Sul, mas de toda essa política suja do Vasco, a única pessoa que ele confia é o Pedrinho, porque ele já conhece o Pedrinho há muito tempo, ele sabe que não é dessa corja. Então, para que a venda aconteça, é preciso do Pedrinho. Então, a torcida do Vasco está apoiando o Pedrinho. Não é idolatrar político do Vasco, não, cara. É pro bem, de fato, do clube. Mais um. E aqui a gente vê, se não vender o Vasco, a porrada vai comer. Se roubar o Vasco, a porrada vai comer. E tá muito claro o desejo do torcedor para que a venda aconteça. Só que um adendo que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, talvez esse protesto deveria ser em frente ao local que deu o parecer favorável, que deu essa liminar para tirar o Pedrinho do poder. Porque assim, dentro do Vasco, eu acho que ninguém tem o poder de recolocar de fato ali o Pedrinho na presidência da SAF do clube, para que a venda aconteça de uma forma mais rápida, como já estava tudo previsto. Estava tudo prestes a ser anunciado para o torcedor. Então, o órgão público competente que foi favorável a essa liminar, na minha opinião, que deveria ser cobrado. O protesto deveria ser lá em frente, e não somente em São Januário. Não sei se vocês concordam comigo. Mais alguns vídeos aqui, ó. Só o torcedor sabe o sentimento que é ser vascaíno. Mais um aqui. Uma manifestação pacífica que tiveram muitos panfletos sendo distribuídos contra o Carregal, contra as pessoas que estão de fato contra o Vasco, contra os nomes que foram vinculados pelo próprio José Lamarque, né, cara? Ele acabou soltando os nomes. A gente vai fazer alguns, mas específicos com direcionamento, né? A gente também vai tentar falar com a interventora lá na SAF essa semana. A gente quer também um posicionamento dela para a torcida do Vasco. Ela deixou claro que vai conversar com os dois lados, mas e o terceiro lado, que é o maior, que é a torcida? Como é que fica? Fica sem resposta? A gente quer saber de técnico, contratações, como é que vai ser pago, como é que vai ficar. Então a gente vai lá essa semana também tentar falar com ela. E a gente espera que se resolva, que venda logo pro seu Lamarque, né? A gente não quer que venda para outro, a gente quer que venda para ele o mais rápido possível, que acabe com essa política suja, que esses políticos que tentam estragar o Vasco sumam e que a gente possa ser feliz um pouco, né? Passar um ano sem problema, sem brigar para não ser rebaixado, sem dívida, sem...
Cara, tá muito claro que o Fabinho, que é o presidente atual da Força Jovem, ele acabou trazendo um pouco do sentimento do torcedor. Porque, independente de briga política, de lado A, de lado B, o que importa de fato, no final das contas, é o que acontece dentro de campo, é o futebol do Vasco. Hoje o Vasco tá na zona de rebaixamento, o Vasco precisa urgentemente contratar reforços, reforços de um bom nível, e até o momento a gente vê uma movimentação, assim, pelo menos pro que externa pro torcedor, muito baixa, sabe? E anteriormente a essa intervenção, a movimentação estava forte. O Vasco estava muito próximo já de anunciar o De Ossa. O Vasco estava negociando com o Aubameyang, estava com o Diogo Leite, zagueiro. Tinha alguns nomes bem interessantes sendo especulados. E após isso, essa semana meio que ficou paralisado, porque o Vasco teve que voltar as suas atenções para algo que não era nem para estar acontecendo. Essa é a verdade. Ninguém elegeu, nós torcedores do Vasco, somos mais de 20 milhões, ninguém elegeu a Samantha para ser presidente do clube. Com todo respeito a ela, nada contra ela. Mas ninguém elegeu ela para mandar no Vasco e ter a caneta para decidir quem chega, quem sai no Vasco. O Vasco não é uma empresa comum. O Vasco não é uma Oi, o Vasco não é uma Claro, o Vasco não é, sei lá, a TIM. O Vasco não é uma empresa comum. O Vasco mexe com a paixão do torcedor. É completamente diferente. Então, assim, quando tem um movimento desse da justiça para colocar uma pessoa que já declarou que não entende de futebol, que não sabe de futebol, e o Vasco precisa urgentemente de reforços, e assim, talvez ela não consiga entender a necessidade, pra mim, beira a bizarrice. Mas isso é Brasil, cara. Enquanto existe uma intervenção dentro do Vasco, pra ver se as coisas estão certas dentro do clube, eu volto a bater na tecla. Tem coisas muito piores acontecendo dentro da própria política do Brasil. Tem coisas muito piores acontecendo. Pô, tu vai que na fila dos hospitais tá um caos, como sempre. Mas no Brasil, o que tem agilidade pra funcionar de órgão público é saber sobre a venda da SAF do Vasco. É atrasar o planejamento esportivo do Vasco da Gama. Então, nós precisamos cobrar também as pessoas certas. Quem tá por trás de algo assim? Atrasou o Vasco, cara. E aí? Eu recebo mensagem de vascaínos falando que estão sem dormir. Mensagem de vascaínos falando que tá passando mal. Pessoas que têm problemas de fato de saúde. Tá aí. Quem sofre é o torcedor. Quem sofre é o torcedor. No final das contas. Por conta de babacas que foram impedir a venda do Vasco. Eu não sei o que passa na cabeça, cara. A pessoa deve ter, assim, uma dificuldade cognitiva muito, muito, muito grande. A pessoa parece que não sabe fazer uma conta de 2 mais 2. Tem que ser uma pessoa muito burra, tem que ser uma pessoa muito vaidosa, muito escrota, porque, assim, todo ser humano normal que tem sentimento, todo ser humano normal que entende um pouco das coisas e sabe que já sofrer na vida, não faria uma babaquice dessas porque sabe que tá mexendo com o sentimento de pessoas. E só quem ama um clube de futebol sabe. Seguimos aqui, eu vou colocar outro vídeo aqui do Fabinho. Cara, a gente sente, né, cara? É um vascaíno, cria da base, botou os bens na recuperação judicial dele aí, pra melhoria do clube, largou um emprego estável e muito bem lá, 4 anos consecutivos, melhor comentarista. Então, a gente sente essa confiança também. E foi ele que começou essa conversa lá atrás. Então, nada mais justo do que ele termine. E se o seu Lamáquila confia nele, pelo trabalho que ele faz lá no Palmeiras, lá, a gente entende que é um bom trabalho de excelência, então a gente também confia, entendeu? Nos dois, que a gente peça que venda rápido, que o contrato seja bom pro Vasco, claro, e que a torcida possa saber também o contrato, né? Que a gente sempre é deixado para trás, entendeu? Como eu sempre falo, a torcida é o que movimenta o clube, que segura o clube, e é sempre deixado para trás, só sabe em cima da hora ou na última hora, entendeu? Esse é o nosso sentimento aí. A gente espera que se resolva rápido isso aí e que venda logo. Amém. Se o interventor judicial que lida com o dinheiro, que vê o Pedrinho hoje para comprar um prato, comprar uma bola, ele tem que pedir autorização ao interventor judicial. Gente, não existe isso. Que país nós estamos? Pedrinho hoje não é mais presidente do Vasco, hoje na realidade é o interventor judicial. Porque se ele falar não, é não. O Pedrinho está conseguindo porque ele está pagando. Ele está pagando. Ele fala, ó, vou comprar um jogador tal, parcelado, a verba vai vir de tal lugar. Posso? Ao interventor, pode.
Pedrinho hoje depende do cara. Deu um parecer favorável, mesmo assim ainda deu a liminar. Que liminar, como é que vocês vão falar pra mim, na minha cabeça, que isso é uma liminar jurídica? A torcida tem que acordar que são duas falências. É a da SAF e da Associativo, porque o Associativo está em recuperação judicial também. É a falência e nós vamos jogar a quarta divisão. E aí? Vão penhorar patrimônio. Todo o patrimônio vai ser penhorado. Esse hoje é o sentimento do torcedor cruzmaltino, que a venda aconteça logo. Porque com a venda o Vasco vai poder investir no futebol, com a venda o Vasco vai poder voltar a ser competitivo. E essas pessoas que estão impedindo a venda, o que eles vão fazer pelo Vasco? Qual é o projeto deles pelo Vasco? Eles têm um projeto grande que vai impulsionar o Vasco também, é presente torcedor, mas não tem nada, cara. É por puro ego. Se eu pudesse aqui agora, eu varreria todos os políticos do Vasco. Todos. Eu proibiria todos de entrarem dentro do clube. Que nunca mais pisassem o pé. Ah, eu não fiz nada. Irmão, pro bem do Vasco, vai todo mundo embora. Vende o clube pra família Lamáquia, pra uma empresa séria, como ele falou, assim. Tu pode procurar o nome dele, que não vai ter nenhuma sujeira, não vai ter nenhuma roubalheira, não vai estar envolvido em nenhum escândalo. Tu vende pra alguém sério, que tem um projeto esportivo, tu assina um contrato, tudo que tem que ser cumprido, metas certinho, quanto vai investir. E aí tu vê de fato que é algo bom. VP, todo tipo de merda de político que tem no Vasco, some. Some. Tem que ser um time profissional. Você não é mais torcedor do que eu, você que tá aí impedindo. Se é que é torcedor do Vasco. Ah, não tem que vender o Vasco. Vai te gerar dinheiro de onde, cara? É isso, cara. Esse foi o protesto. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve aí no canal. Pra trazer mais conteúdo aqui pra vocês. É muito indignante pro torcedor do Vasco do que tá acontecendo. A gente anseia por dias melhores, porque quando a gente escolhe torcer pra um time de futebol, é claro que a paixão tá envolvida, mas a gente também quer ser feliz. A gente tem pouco tempo de vida aqui na Terra, eu costumo falar isso pra vocês. Quanto tempo de vida útil a gente tem aqui na Terra pra ser feliz com o nosso time de futebol, pra ser feliz na nossa vida e pra quem gosta de futebol, pra você estar feliz, completo na vida, teu time tem que estar bem. E estamos desperdiçando dias que não voltam, o tempo não volta atrás por conta de... É triste, mas é isso.